Bom dia, boa tarde. Sou o Juliano, prazerzão estar aqui, cara, de ser chamado para falar num lugar como esse, assim, não só espacialmente, mas num tipo de encontro como esse, assim, uma espécie de instituição inventada. Eu acho que isso é um sonho, assim, eu acho que é um exemplo já muito vivo do assunto que a gente está falando, né, da possibilidade da política e da estética, né? Porque eu fico pensando, vendo mesmo as barracas, as coisas nas paredes, os papéis e tudo isso com uma forma muito, ao mesmo tempo diferente, ao mesmo tempo precária, particular, mas cheia de detalhes, que você de perto é uma coisa, você se aproxima, que você tem que meio que inventar um corpo, assim, eu entro aqui, não sei bem para onde eu piso, para onde eu passo, desde a entrada eu tenho uma coisa de, eu passo aqui, eu falo com esse cara, eu dou meu documento, tem uma coisa que eu preciso para entrar aqui, de alguma maneira me recolocar, recolocar meu corpo, minha identidade, ou a maneira como eu circulo e tal, porque eu já vim aqui para fazer uma série de coisas mais burocráticas e tal, e era um outro tipo de demanda que havia, assim, né, toda essa coisa ali, de eu, sei lá, estar de calça, ou dar um documento, ou uma certa certeza nos caminhos já muito pré-direcionados, né? Aí eu entro aqui e acho que até combina essa coisa de estar meio em obra e tal. Tem uma coisa que você não sabe se é uma coisa que a ser construída ou destruída, mas eu acho que é as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Eu acho que é a ruína e uma espécie de nascimento aí, e que talvez isso seja sempre assim mesmo, e acho que nessa é uma possibilidade da gente atuar, sabe? Quando parece que está tudo fodido ou destruído, há uma semelhança com quando parece que as coisas estão em nascimento. Então, isso é interessante, e aqui eu sinto essa vibe, pela maneira, pelos materiais, pelas coisas, pelo jeito como está, e pela maneira da galera, e todo mundo está sentado no chão, tem uma coisa pós-apocalipse, tem uma coisa que me inspira e que eu acho que já é assunto, entendeu? Já é assunto na medida que já é reinvenção do conhecido e a habitação de um desconhecido, porque eu não, sei lá, tenho 34 anos assim, não sabia, tem uma série de coisas que acontecem há pouco tempo, como isso aqui, como a ocupação dos meninos na escola, que eu, assim, da minha formação, está muito específica, direcionada por um certo tipo de formação de instituição, de alguma maneira limitada, um certo modo de ver, nunca pensava que isso pudesse ser possível, na verdade. Sempre falar de educação, não sei o quê, as meninas vão e ocupam a escola, vai alguns lá e ocupam a escola, e isso tem tamanho, um gesto ao mesmo tempo muito pequeno da ocupação, ao mesmo tempo muito simples, não pequeno, é gigante, mas você vai lá e fica lá e os meninos vão pensar, pô, o que pode ser escola? Eu posso ir lá, as pessoas podem ir lá e falar coisas, dar aulas e falar o que querem, os meninos sentirem que aquele espaço é deles. Parece que um gesto, ao mesmo tempo que estava ali, que sempre pôde ser feito, na medida que ele é feito, há um mundo que se inventa, assim, quase de uma hora para outra. Então, eu acho esse processo muito político e muito mágico. E ele parece que está sempre aqui, na nossa vizinhança, assim, né, tipo, essa possibilidade de um gesto que muda tudo, que aqui é como se, eu sinto que, né, aqui no Império Institucional, parece que mudou tudo, mas é como se essa vizinhança se atualizasse num gesto como a ocupação das escolas, como a ocupação daqui. E o Eric estava falando de cinema novo, e que é uma coisa, o filme dele que eu não vi ainda, mas que, enfim, um movimento e tal, e fala da ideia do novo, e eu fico pensando o que é esse negócio. E o Eric falou muito da ideia de movimento, e eu acho isso muito interessante mesmo, porque o que rolou ali. E o Eric fala também que os filmes eram muito distintos entre si e de fato são. Então, o que rolou ali? Eu acho que o que rola e o que é muito vivo como legado pra gente, eu acho que é a criação de comunidade, entendeu? Eu acho que o que ali rolou em torno dos filmes, mas não dos filmes, eu sou crítico, né? Então, dos filmes, das pessoas, do pensamento, e aí do teatro,
E aí do Elliot Sequeirão, por acaso, faz coisas muito parecidas com o que se botar areia na televisão. Tem uma instalação do Hélio aqui. Criou-se uma comunidade. O que é uma comunidade? Comunidade é uma forma de organização. E eu sinto que é isso que é essencial. É isso que é essencial hoje, cada vez mais, é pensar formas de organização e inventar formas de organização não imaginadas. Tem um certo compromisso permanente com uma forma de organizar as coisas não imaginada, porque elas estão aí e é preciso que a gente tenha uma espécie de... que é uma coisa, um desafio enorme, né? Você está aberto porque você não conhece, uma forma de organizar que você não conhece é um troço gigantesco em termos de esforço, mas eu acho que gigantesco em termos de contribuição política mesmo. Então eu sinto que o que há de legado nesse movimento, se o Eric falou do cinema de invenção e tal, é uma galera que se junta e que está aberta para uma certa comunidade das diferenças mesmo. E isso é muito radical e muito importante, porque eu vejo, assim, pela minha experiência muito pessoal de viver isso como uma avalanche, assim, muito recentemente, em vários lugares, sabe? No meu lugar de fala, na minha formação ali como homem, pensar o tamanho do precipício, o abismo infinito que é ter alguma dimensão do que é a opressão histórica à mulher, a opressão subjetiva e toda a subjetividade, os trans que não estão aqui nessa mesa, o LGBT, tudo isso, essas possibilidades estão todas aí, muito ao nosso... E criar um ambiente onde o que você não espera pode advir. E eu acho que é muito, da mesma maneira como esse flagelo institucional que a gente vive hoje, no sentido federal, destruidor e ao mesmo tempo ele é um pouco, tem uma face que é muito triste, porque de alguma maneira é surpreendente, parece que a cada dia vai mais abaixo do que você pode esperar. Eu sinto que isso vai para cima também. Digamos, o que a gente pode fazer, o que a gente pode inventar, pode ser também tão inesperado quanto, entendeu? É preciso também ter... É por isso que eu usei essa imagem um pouco da invenção e da ruína, assim, sabe? Esse disco da Elsa, Mulher do Fim do Mundo, né? Porque tem uma coisa da catástrofe, ou a devastação, ela tem também uma possibilidade de mundo a fazer aí, sabe? Ela é uma chance nesse sentido, assim, sabe? Então, os estados, eles são um pouco parecidos, sabe? O trânsito tá moribundo é também uma possibilidade de um outro pensamento, porque o que a gente vê hoje, assim, né? Todo esse discurso, vendo por aí de falar mal dos artistas, Lei Rouanet, gente, enfim, da minha família e tal, um pouco duvidando. O que você está se duvidando? Quando fala, sabe, vocês são um bando de vagabundo, que mama nas tetas do Estado. O que tem aí? É um modo de pensamento. O que está em jogo aí é um modo de pensamento. O que é um modo de pensamento? Que pressupõe, primeiro, que é aí que toca um ponto que é muito vital para a gente, que é a ideia de política, né? Porque quem fala que há uma divisão entre haver ou não haver política, está sendo essencialmente desonesto. Então isso é um modo de pensar que é essencialmente nefasto. Se há uma divisão onde esse negócio para, é porque é uma desonestidade em relação ao seu ponto de vista. Eu acho que a Júlia e o Eric falam já nisso, né? Vamos desaparelhar o Estado um pouco. Toda a imagem de limpeza me parece nefasta. No fundo, talvez a gente fazer a questão é muito mais reaproveitar os materiais e mexer. Eu acho que a gente vai trabalhar muito mais dentro de uma perspectiva, acho que de sujeira, mais interessante, dos destroços, de mexer, de montar, de recompor, de reconstrução, de pegar um papel que serve para alguma coisa e usar o verso e revirar as coisas, do que exatamente de uma limpeza. Então, tem uma distinção aí de modo de pensamento. Então, o modo de pensamento não pode ser esse modo de achar que há o não político, e nem pode ser o modo, porque esse modo que está fazendo esse tipo de acusação tacanha, ele não consegue pensar o que não seja em benefício pessoal, o que não seja, digamos, imediatamente eficiente. Então a gente tem que
pensar e aplicar e criar um ambiente onde o pensamento, a possibilidade de relação, não passa por aí, por uma perspectiva essencialmente utilitária e objetificada, porque se a gente partir para uma perspectiva dessa maneira, porque assim, olhando aqui, por exemplo, esse cenário que a gente está vendo, isso aqui, em termos de aparência ou de material, nada impede que, digamos, a Coca-Cola, no mês que vem, faça um comercial aqui. Isso é plenamente possível. Aí a pergunta, ou que a revista do Globo faça um editorial de moda aqui. Não, em termos concretos, isso não é impossível, entendeu? Mas aí, como que você se diferencia disso? Porque se você pegar, não, então tá, nós somos a cor amarela, um modo de escrever, tal hashtag e tal. Isso não basta, porque o que é preciso haver é uma espécie de modo de pensar e modo de articular que esteja sempre muito aberto e muito radicalmente, como eu posso dizer, aberto à própria possibilidade do que a gente não sabe, desse novo aí, porque, por exemplo, voltando a um exemplo mais concreto, falando do cinema novo, porque ali estava rolando, e é Tropicália, a obra do Hélio, e o teatro e tal. Então, eu sinto, a minha premissa é que essas coisas estão aí, as subjetividades estão aí, porque ao mesmo tempo a gente vive esse momento de merda em termos institucionais, mas, cara, rolou aí, nos últimos 10 anos, e eu trabalhei muito em escola pública e tal, dando aula de cinema para molecada. Cara, tem uma galera, uma molecada que não só está ocupando escolas, mas que se formou com outros valores, ouvindo suas músicas, ouvindo suas coisas, dizendo que é negro dentro da escola, dizendo que é gay, numa escola de primeiro grau, e tranquilo, se afirmando que não tem decreto que destrua isso de um dia para o outro. Isso altera a velocidade desse negócio, mas ao mesmo tempo criou-se aí uma explosão de modos de vida, uma coisa como Bolsa Família também, que libera a mente de uma perspectiva imediatamente miserável ali, que abre uma possibilidade mínima de formação de subjetividade, de pensar sobre o próprio desejo, sobre quem eu sou, o que eu quero, o que eu gosto, e qual é a minha cor preferida e qual é a minha onda, que isso é muito grande. E eu não vi isso tudo. Eu ainda não vi. Eu estou começando a ver os filmes, por exemplo, dos negros brasileiros que viveram esse período. Eu não vi os filmes ainda das trans que viveram esse período. Não vi esse personagem ainda. Isso aí está aí no ar, pululando, e tem muita coisa para tomar forma. Então, de certa maneira, eu acho que, mais do que tentar achar isso nos filmes, é a gente tentar estar muito ligado e muito aberto em relação a nós mesmos, a uma palavra que rolou aqui que é essencial, que é a nossa zona de conforto, porque todo mundo tem a sua. E tudo como eu falei, a coisa da Coca-Cola, porque tudo é potencialmente solidificável, tudo pode parar. Tudo pode parar. E tudo pode ser transformado, porque publicidade é quando o pensamento para. O pensamento ele está sempre entre parar e continuar. E ele sempre pode parar. E aqui, no momento onde faz um panorama aqui da propaganda que eu falei da Coca-Cola, é uma maneira de capturar isso e parar o potencial disso aqui. E isso pode plenamente acontecer amanhã. E aí, o lance que eu sinto é tentar manter viva essa disposição para uma conexão nova e para esse ainda não dito, ainda não figurado, que não vai parar de vir, e essa explosão já rolou. Então isso tem que tomar forma, porque a gente falou de informar, de formar. A questão da forma é essencial, porque o telejornalismo das oligarquias, ele é muito hábil como forma, é muito hábil. A gente fica vendo os telejornais, eles sabem tudo, é uma aula de edição, como os filmes de alguma maneira da Leni Riefenstahl são, os caras, os grandes opressores, eles são, em geral, muito hábeis na forma.
Então é preciso a gente nunca se desligar, e isso não tem um nível seguro, porque a gente está falando aqui do cinema de intervenção, então falando de velocidades de atuação, né? O cinema que demora mais para ser feito, o cinema que eu já coloco amanhã, e a gente não vai achar, eu acho que um limite seguro entre o que está e o que não está nessa esfera, porque também o filme militante de hoje é o filme ensaio de amanhã, e o filme ensaio de amanhã é o filme militante de hoje. Isso aí vai estar sempre batendo, e a conexão que a gente formar, vai formar. Mas é preciso que a gente não naturalize nem a nossa forma, nem a forma de nenhum discurso. É preciso pensar muito que tipo de estratégia é essa, porque não tem separação. Porque o capitalismo hoje é pegar, é isso que eu estou falando, é pegar os modos de vida, pegar o que está ali pré-formado e o que de alguma maneira abriu um campo de possibilidades novo e fazer essa coisa parar, estancar. O que a gente precisa criar, e o que eu acho que é essencialmente político, e um lugar desse é essencialmente isso, e o que o Douglas está falando é isso, é exatamente isso, não pode estancar, nada pode estancar, e a gente não pode. Então o que a gente não pode? Não pode, não deve. Como a Júlia falou, os filmes estão aí, mas a gente está indo ver, está procurando saber, porque esse lance mudou. De alguma maneira ali, a imprensa de algum lugar conseguia fazer um meio campo um pouco mais proporcionalmente interessante em relação à subjetividade. Agora não tem. Então se a gente, é preciso uma espécie de atividade, em termos da percepção geral, muito importante. Então ouvir aquela música que você achava que daí não saía nada, ir atrás daquele filme, se fuçar, perguntar, juntar 3 pessoas, compartilhar um entusiasmo, porque entusiasmo é sempre a matéria entusiasmo é sempre um termômetro maravilhoso, eu acho. Mas é um termômetro de alguma coisa que não é absoluto, mas é importante. Então eu digo, o que acho que é mais importante, e que eu acho que o cinema pode contribuir, é um pouco ser o sangue e a carne de um estado de entusiasmo e de contágio para o novo e para o diferente, para o não pensado em relação a gente mesmo, entendeu? Então esse jogo é para fora e para dentro. Com o que eu estou acostumado, o que está me solidificando e como é que eu crio condições para o que precisa tomar forma, vá tomar forma dentro de mim e fora de mim.